no livro de Hebreus, no capítulo 1. Eu vou fazer a leitura dos 4 primeiros versos. Que diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora diante da Tua palavra, Senhor Deus, da exposição dela, fala ao nosso coração, Senhor Deus. Abre a nossa mente, Senhor Deus, abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender, ó Senhor Deus, os Teus mistérios, a Tua palavra, Senhor Deus, como realmente ela é, como realmente, Senhor Deus, ela nos é revelada, Senhor Deus. Não permita que possamos vaguear, ó Pai, vagar, Senhor Deus, por outros campos, ó Senhor, que não sejam, Senhor Deus, aqueles conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Faça com que a Tua palavra seja guardada no nosso coração, Pai. Que possamos lembrar, ó Pai, de outros textos e confirmem, Senhor Deus, e reforcem, Senhor Deus, aquilo que está sendo apresentado aqui, Senhor Deus, em Hebreus. Fica conosco, Senhor Deus. Guarda-nos para não pensarmos, ó Pai, além daquilo que temos de pensar, além da Tua Escritura, além da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos anteriormente, e na semana passada, nós falamos inicialmente sobre iniciamos falando daquelas 7 características distintivas de Jesus o Nazareno, como Filho de Deus, por quem aquele Deus estava falando agora, nesses tempos. E nós vimos que a essência da revelação cristã, ela consiste em que Deus é melhor visto, ou seja, plenamente visto em seu Filho. Esse Filho representa o Senhor do universo, o Senhor desse mundo, o Criador desse mundo, que é o seu Redentor também. E a natureza do Filho, a natureza superior do Filho, nos é demonstrada nessas 7 características distintivas de Jesus Nazareno, o Filho de Deus. Às vezes eu fico pensando assim, se Jesus Cristo é Deus, por que a necessidade da Escritura de reforçar isso todo o tempo? E o motivo é esse, por ele ser Deus. Mas não só por isso, mas pela forma como ele foi revelado. As pessoas olhavam para ele e viam um homem comum. A Bíblia diz que ele não era bonito, não tinha uma boa aparência física, era uma pessoa por causa de uma vida sofrida, uma vida difícil, uma vida de trabalho, uma vida simples, era uma pessoa que parecia ser mais velho do que a idade que tinha. Então as pessoas olhavam para ele e não viam nada. Mas naquele a quem as pessoas olhavam e não viam nada, estava ali a plenitude de Deus. E ele demonstrou largamente a sua glória. Ele demonstrou largamente a sua natureza divina na sua própria humanidade. Alguns textos da Escritura nos mostram isso assim de uma forma tão simples, que às vezes nós não percebemos, como o texto de Marcos que nós vemos hoje de manhã. Os homens estavam arrazoando e o Senhor arrazoar ali, estavam pensando, eles não estavam falando, eles não estavam proferindo aquelas palavras, eles estavam pensando
Mas o Senhor o Senhor Jesus Cristo, que é aquele mesmo Senhor do Salmo 139, ele sabia o que aqueles homens estavam pensando e pergunta a eles, faz uma indagação a eles, como se estivesse conversando, ou melhor, como se eles tivessem produzido anteriormente aquela fala: quem é esse que perdoa pecados? Eles não tinham coragem de falar isso na cara de Jesus. E Jesus responde aquela pergunta que somente eles fizeram na sua mente. O Senhor leu a mente deles, porque o Senhor tem poder para isso. É interessante porque palavras simples, às vezes, na Escritura, mostram a capacidade que Jesus tem, que ultrapassa a humanidade. Por quê? Porque antes que a palavra me chegasse à boca, ele já a sabia toda. Salmo 139. O livro de Hebreus aqui inicialmente está falando dessa natureza superior do Filho. Por isso eu achei necessário e interessante nós pararmos e falarmos sobre cada aspecto aqui. Mesmo porque alguns desses aspectos serão repetidos de forma profunda, aplicando isso à nossa vida, à vida da igreja e à lei no Velho Testamento. E nós vimos, dentre essas 7, não vimos todas as 7, vimos acho que 4 dessas características. Vimos nessas características, e vamos ver em mais 2 hoje, a natureza distintiva do Filho. A natureza superior distintiva do Filho. E é interessante porque a maneira como ele fala aqui, a maneira como nós desenvolvemos essa exposição a partir do próprio texto, nós vimos que em cada característica dessa nos é revelado um atributo divino. Quando ele diz lá, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Nesse aspecto da constituição de Cristo como o seu herdeiro, e nós vimos o que isso significa, ele revela a sua autoridade e senhorio sobre tudo. Porque o Senhor herda o governo que está na mão do Senhor. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, porque ele é herdeiro, ele é o filho primogênito de Deus. Mas não só isso, ele mostra também a sua divindade, quando ele diz, pelo qual também fez o universo. Cristo, o Criador, revela na criação a sua divindade. Revela-se como Deus Filho, porque o universo foi feito por meio dele. Mas ele fala mais ainda dessas características distintivas, além de herdeiro, além de instrumento e criador de todas as coisas, ele é o resplendor da glória de Deus. E ao ser o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do ser de Deus, Cristo revela o caráter e a pessoa de Deus em sua própria pessoa. E por último, que falamos na semana passada, Cristo como sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, revela ser aquele que supre e providencia todas as coisas soberanamente. Ele é o Senhor da história. É esse Cristo que nos está sendo apresentado aqui. E que vem a nós agora, no verso 3, no seu final, mais 2 características distintivas desse Jesus Nazareno, Filho de Deus, por meio de quem Deus fala nesses últimos dias. Por isso que é uma fala final. Não há mais nada a se falar depois de Cristo. Até o caráter de revelação, o caráter profético, nós vimos isso, a comparação das profecias no Velho Testamento até Cristo, 10 séculos de profecias. E após Cristo, 1 século apenas disso. O movimento profético, na pessoa dos apóstolos, aquele grupo ali dos apóstolos, estava circunscrito à revelação de Cristo. Era uma característica muito marcante. Não evidente, porque devemos
reunir outros elementos, mas uma característica marcante, já que a revelação chegou ao seu fim, a plenitude dos tempos. Agora é aguardarmos a sua segunda vinda. No verso 3, ele diz assim: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa quinta característica demonstra que o Filho, por quem Deus fala nesses últimos tempos, é o Redentor dos crentes. E nós vamos perceber que a purificação de pecados é um dos temas predominantes dessa carta. Muito do que nós estamos vendo aqui inicialmente, nos primeiros versos, serão repetidos e mostrados claramente nos sinais do Velho Testamento, nas cerimônias que agora apontavam para Cristo e que em Cristo, no cristianismo, no Evangelho, tinham a sua realização e a sua completude. Certamente essa ideia de Cristo entre nós, de purificar pecados, era uma ideia incrível. É o que nós vemos no texto que nós lemos e acabamos de falar agora, de Mateus capítulo 2, do verso de 1 a 12, se eu não me engano, mas mais especificamente nos versos 5 e 7. Jesus se viu confrontado com esse conceito. Que conceito? De perdoar pecados. Lá no verso 5 e 7 ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante, né? A fé dele era um instrumento não para a sua cura, mas para a cura da sua alma. E aí, continuando o texto, assim, mais alguns dos fariseus estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, ou seja, eles estavam pensando, eles não falaram isso. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E aí no verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa ideia de purificar pecados era uma ideia estranha com relação a Jesus. Ele, como aquele que perdoa pecados, isso é blasfêmia, a não ser se ele for o próprio Deus. Mas só que a ideia aqui de Hebreus, ela vai muito mais longe do que simplesmente o perdão dos pecados. Ele fala sobre purificação de pecados. Depois de ter feito a purificação dos pecados. É isso que nós cantamos no cântico do 269. Alvo mais que a neve. Mas muito mais além do perdão, é Deus olhando para nós e não vendo nenhuma mancha em nós, porque nós somos contemplados através de Cristo. É Cristo com o seu sangue nos purificando de todo pecado. Por quê? Porque purificação envolve limpeza, no sentido de tornar completamente puro. Essa era a obra do sumo sacerdote. E é interessante porque essa obra da sumo sacerdotal de Cristo é reduzida simplesmente nessa frase: feito a purificação dos pecados. O próprio Cristo providencia a purificação dos pecados em todo o seu âmbito. Quando nós falamos isso, nós temos que nos remeter à lei mosaica. O sumo sacerdote, ele fazia uma expiação no dia da expiação, uma expiação anual, para limpar o povo de Israel de todos os seus pecados. Lá em Levíticos, abram aí, Levíticos capítulo 16, versos de 29 a 34. A palavra de Deus diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós,
para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. É interessante nós percebermos aqui que havia necessidade de fazer expiação pelos próprios sacerdotes. Por quê? Porque o próprio sacerdote, o sumo sacerdote na lei mosaica, era também um pecador. Ele também carecia de ser expiado seus pecados. Antes de oficiar, ele precisava desse benefício. E aí fica muito claro, nós vamos ver isso no livro de Hebreus, que esse era um trabalho imperfeito, porque também precisava ser purificado. Eram sombras. Apontava para aquilo que era eterno. Era um sinal. Como um sinal, como diz a nossa confissão de fé, ele cumpria os seus propósitos estabelecidos por Deus naquele momento, no momento anterior à plenitude dos tempos, que era Cristo. Mas Cristo, como sumo sacerdote, é aquele que, sem pecado, sendo o verdadeiro sumo sacerdote, realiza essa obra de modo perfeito e de modo completo também. Não somente no sacrifício em si, em oferecer ser um sacrifício aceito, mas em todo o seu âmbito. Por quê? Porque o sacerdote precisava de sacrificar um animal em favor de si mesmo, para se purificar. E depois é que ele ia remover os pecados do povo. Mas Cristo não, simultaneamente, ele é aquele que oferecia o sacrifício e era o próprio sacrifício. E ele fez isso de uma vez por todas. E ele fez isso na cruz, para expiar o nosso pecado. D.A. Carson, eu não sei se, não estou bem certo se é D.A. Carson, eu creio que sim. Ele escreve um livro falando sobre a cruz de Cristo. E ele diz que, nesse livro, ele diz que todas as coisas que Jesus passou, ele passa diante de Deus. Não era uma teatralização, mas era a realidade da condição humana. E é engraçado porque é um paradoxo aí. Ao mesmo tempo que você vê o Senhor Jesus sendo glorificado, sendo confirmado no seu ministério nesse mundo, você vê a maldição de Deus sobre ele. Ele assume o nosso lugar. Ele sendo rico, ele se torna pobre. Ele nasce numa manjedoura. Ele não nasce num palácio. Seus pais eram pobres. Eram pessoas que não tinham recursos. Ele é um homem sofrido. A Escritura diz que ele é um homem de dores. Ele é rejeitado pelo seu povo. Ele é humilhado. E por último, ele é morto. E por que ele teve toda essa vida? Porque ele assume o nosso lugar. Diante de Pilatos e de toda a corte ali, tanto os fariseus, que não podiam tomar uma atitude como essa, mas fazem parte desse julgamento, fazem parte da condenação de Deus. O próprio Pedro fala isso no seu sermão: vós o mataste. O Senhor Jesus está diante de um tribunal, e aquele tribunal ali representava o tribunal divino. É por isso que ele é julgado, é por isso que ele não fala nada. Pilatos estranho, você não vai se defender, por que o Senhor Jesus não se defende?
porque ele era culpado. Não em si, mas por nós. E tudo aquilo ali era uma representação real do juízo de Deus. A ira de Deus estava sobre o Filho amado. Lembram que hoje de manhã eu falei que o amor de Deus ele não está destituído da sua ira e dos outros atributos de Deus? Quando Deus age, ele age na sua pessoa inteira. E então todos os seus atributos estão aí presentes naquilo que ele faz. Por isso, quando a mão de Deus cai sobre ele, a justiça de Deus cai sobre Cristo, a ira de Deus está sobre ele, mas o seu amor também. Inversamente proporcional, nós poderíamos dizer que a justiça de Deus recai sobre nós em Cristo. E a sua ira, não mais em nós, mas em Cristo, foi lançada. Jesus assume isso. Jesus é aquele que oficia. Simultaneamente, ele é o sacerdote. Ele é o próprio sacrifício. É interessante observarmos um comentário de Fritz Laub, um comentarista alemão, que percebe aqui no verbo fazer, quando ele diz assim, verso 1, pelo que também fez o universo, depois de ter feito a purificação dos seus pecados. Nesses versos 2 e 3, quando se refere à purificação e à criação e à purificação, ele percebe que esse verbo no grego é o correspondente do verbo no Velho Testamento, bará, que é o verbo criar, que é usado em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e é o mesmo também que Isaías usa lá no capítulo 43, verso 1, que diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, o ato de reconciliação e de redenção é um agir idêntico de Deus, tanto nos primórdios do mundo quanto agora. E há uma profunda relação entre a manhã da criação e o romper do novo dia de Deus com a redenção que Cristo conquista através da sua morte e da sua ressurreição, realizando uma nova humanidade. O apóstolo Paulo vai pegar essa ideia, lógico, na realidade é o contrário, né? Ele vai apresentar essa mesma ideia quando ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que o mesmo poder que criou o universo é o poder pelo qual Cristo purificou os nossos pecados. E sabe por quê? Porque o mesmo Deus que atua na criação é aquele que atua na redenção. É essa palavra eterna que Ele produz com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, o mesmo efeito. Ou seja, uma nova vida se forma. Tudo se transforma a partir da palavra de Deus. A partir daquilo que Deus fez, a partir daquilo que Deus faz, ou a partir do seu poder. O mesmo poder que criou o universo é aquele que nos cria, que nos recria. É aquele que nos purifica, é aquele que nos transforma. E a morte de Jesus, queridos, lá no Gólgota, é o evento central de toda a humanidade.
A ação redentora de Deus é o centro de todos os acontecimentos na história da humanidade. É isso que o livro de Hebreus vai dizer. Quando ele diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Queridos, ninguém poderia encontrar perdão e paz, ninguém poderia se tornar justo diante de Deus e se chegar a Ele, se Jesus não tivesse morrido por nós. E quando Jesus faz isso, o seu trabalho está terminado. Da mesma forma que Deus descansou no sétimo dia da obra que tinha feito, da obra da criação, Deus descansa em Cristo Jesus. Jesus descansa nesse primeiro dia, o dia do Senhor, da obra da redenção. É por isso que lá em Deuteronômios, capítulo 5, quando a lei é repetida, ele não fala mais da criação, mas ele fala que eles deveriam descansar porque foram resgatados do Egito. Esse é o nosso verdadeiro descanso. E é esse descanso que Hebreus vai falar mais adiante. Mas percebam como a purificação dos pecados, ela está diretamente relacionada com assentar-se à direita na majestade nas alturas. Deus responde à morte sacrificial do seu Filho com a sua ressurreição e ascensão. É isso que o apóstolo Paulo diz, que o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitou para a nossa justificação. Jesus Cristo, a partir de ter feito a purificação dos pecados, agora se assenta à direita de Deus e recebe todo o poder no céu e na terra. A mais profunda humilhação de Jesus, que começa no seu nascimento e termina na sua morte, em morte de cruz, vem a ser a base da soberania eterna. Assentar-se à direita de Deus significa domínio, significa descanso, significa que Ele terminou toda a sua obra. Se nós olharmos para o texto, aqui na língua portuguesa nós temos um advérbio. Nós não vemos esse advérbio no original, mas o sentido é o mesmo. Percebam que esse advérbio dá uma ideia de sequência entre esses dois atos, como se o primeiro fosse um pré-requisito para o segundo, ou seja, ele só poderia se assentar à direita de Deus depois de ter feito a purificação dos pecados. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O ato de purificação de pecados é o elemento essencial da entronização de Deus, de Cristo. Esse é o ponto máximo, é o elemento essencial dessa entronização. Quando o Senhor Jesus, ao sentar-se, Ele está realizando toda a sua obra. É esse sentido. É a ideia de uma tarefa que foi acabada. Quando Cristo se assenta à majestade de Deus nas alturas, demonstra conclusivamente que a sua obra sacrificial está completa. E ele fala que sentou-se à majestade de Deus nas maiores alturas. Nas alturas, onde está o trono de Deus. Isaías diz que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. É lá que o nosso Cristo está assentado. É interessante porque se nós formos pensar, arrazoar sobre isso, Jesus disse certa vez, vou parafrasear em João, que ele diz assim: eu vou para o meu Pai e vou receber a glória que eu tinha antes de vir ao mundo. Ele já tinha essa glória. E por que ele precisa receber essa glória de novo? Porque agora Ele é o homem Deus.
Porque agora, como homem, como 100% homem, ele veio com um propósito. Agora não é... Eu não saberia nem dizer, mas agora o que nós temos ao lado do nosso Deus Pai é o Deus Filho. E sabe como? Na sua humanidade. Nós vemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus é 100% homem, ou seja, ele tem um corpo e uma alma humanas, e é 100% Deus. Mas antes disso, antes dessa encarnação, ele era somente 100% Deus. Mas ele se fez homem. E hoje é o Deus homem que está sentado à direita de Deus nas alturas. E nós precisamos reconhecer na humanidade de Cristo a sua infinitude, a sua divindade e a sua eternidade. Ele é Deus. E por causa desse duplo aspecto, nenhum outro sacrifício seria mais necessário. Além de ser eficaz, além de não haver outro sacrifício, outra pessoa que pudesse assumir essa posição. Um homem jamais poderia assumir essa posição, pura e simplesmente, porque ele não suportaria a ira de Deus. Mas um homem deveria pagar pelo preço da morte e do pecado, porque como juiz de Deus, o homem merecia morrer. E Jesus se faz homem. E através da sua morte, ele nos purifica. Ele assume o nosso lugar. E ele, pelo poder do próprio Deus, ele ressurge, porque a morte não tinha poder sobre ele. Ele era o sacrifício perfeito, eficaz e cabal. A expressão aqui desse verso significa que quando o Senhor conferiu salvação aos homens desse mundo, ele foi recebido na glória celestial para que pudesse governar sobre todas as coisas. É essa a ideia. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. O escritor ele está acrescentando essa cláusula aí para nos mostrar que não foi uma salvação temporária. Ou seja, olhando para os seus leitores, os leitores não deveriam fazer pouco caso de Cristo, porque não estão vendo com seus olhos. Poucos foram aqueles que contemplaram a sua ascensão, o Senhor subindo aos céus, dizendo: da mesma forma que eu estou subindo, eu vou voltar. Mas o Senhor Jesus assumiu o grau mais elevado e mais honroso no império de Deus. O governo sobre todas as coisas. Uma vez eu estava estudando sobre cristologia, pregando para um grupo de pessoas na igreja. Eu não lembro que igreja que eu estava pastoreando. E a primeira coisa que eu me lembro nesse texto, nesse estudo, é um texto de Isaías que Deus diz assim: a minha glória eu não dou a outrem. Mas é interessante que o Senhor todo o tempo entrega a sua glória e atribui a sua glória a outro. E esse outro é Cristo. E sabe por quê? Porque Ele é Deus. Aqueles homens olhavam para Jesus e viam Jesus e não podiam fazer pouco caso dele, porque ali entre eles estava o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso. Numa imagem fraca, numa imagem humana, como diz, em forma de pecado, não porque tivesse pecado, mas porque assumiu a natureza humana, mas sem pecado. Mas era o Deus Todo-Poderoso ali presente.
Nós vimos em Provérbios que o Senhor dá sabedoria e reserva entendimento aos seus. E como nós vimos na caminhada do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, comparado às milhares de pessoas que inicialmente o acompanharam, como eram poucos que sabiam quem ele era. E o Senhor Jesus mesmo explicou isso. Lá em Mateus capítulo 11, se eu não me engano, quando ele diz que ele é que revelava a Deus, a quem ele queria. E o Senhor reservou essa revelação aos pequeninos. As pessoas olhavam para Jesus, e aqueles que eram seus filhos viam nele o seu Deus, a esperança, como diz a palavra de Deus no Velho Testamento, a esperança de Israel. Cristo, aquele homem que foi crucificado e que para muitos essa crucificação representa a sua fraqueza e a sua derrota. Eles vão um dia reconhecer que esse Jesus a quem eles crucificaram é o Senhor de todo o universo. É aquele que assumiu o grau mais elevado e mais honroso no império, no reino de Deus. Ele assume o seu governo. Olha o que Filipenses capítulo 2, verso 10 vai dizer. Verso de 6 a 11. Mais especificamente no verso 10. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, existindo, em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É engraçado isso, né? Ele era Deus, mas ele, por causa da sua humanidade, ele se humilha. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assentar-se à direita de Deus significa receber o reino que o Pai lhe conferiu, e significa que Cristo governa no interesse de Deus Pai. E a expressão lá do Salmo 110, verso 1, que ele está diluído aqui nos versos, está apresentado, melhor dizendo, no verso 5 em diante, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É Deus Pai falando para Cristo, para Deus Filho: fique aqui à minha direita, o seu trabalho foi completado, agora só vamos esperar para que todos os seus inimigos sejam destruídos. Porque a obra de Deus foi feita e foi completada cabalmente. E essa palavra ela se cumpre no momento ali da ascensão de Cristo. Por isso o Senhor Jesus podia dizer, na sua humanidade e na sua divindade, dar-te-ei as chaves do céu e do inferno. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ele falava isso porque ele tinha poder e autoridade para isso. É meio paradoxal, porque para nós Deus Filho sempre foi Deus Filho. Mas agora ele é o Deus Filho encarnado. E os homens deveriam reconhecer nele a pessoa e a obra de Deus. Por quê? Porque a sua filiação é comprovada na sua vida, na sua paixão, na sua morte, tornando-se manifesta a sua exaltação a todos os poderes celestiais.
e na sua volta, com glória, a todos os poderes terrenos. O Senhor Jesus, Ele desce dos céus e Ele volta. Mas Ele volta agora como homem, como Deus homem. Depois que Cristo consuma o seu sacrifício para a redenção do seu povo, Deus o tira da terra e o instala na soberania mundial. Jesus tem participação no trono de Deus. E como este conhecimento para nós é consolador. Por quê? Porque o nosso mundo não está rendido ao arbítrio de pessoas maldosas e ambiciosas. Não está debaixo do domínio destrutivo de poderes demoníacos que estão executando a estratégia por trás desses acontecimentos históricos que nós temos visto ultimamente, ou como sempre aconteceu na história. Cristo é o Senhor da história. Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele segura todas as coisas com a rédea das suas mãos. Os acontecimentos mundiais estão debaixo da mão do Senhor, das mãos misericordiosas de Deus. É por isso que nós entendemos ali o livro de Apocalipse, quando João fica desesperado. Quem poderá abrir os selos e consumar todas as coisas? Cordeiro. Esse pode fazer, o único que pode abrir o livro e desatar os selos. Por quê? Porque com o seu sangue Ele comprou para Deus todos aqueles povos, línguas, tribos e nações. É o Senhor que terá a última palavra final da história. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, 19, a palavra de Deus diz que o Senhor vai destruir Satanás com o quê? É interessante, se nós pegarmos ali o livro de Apocalipse, nós vamos ver aí, e para nós às vezes parece um pouco difícil de entender, nós temos uma noção geral, mas você vê ali que Satanás está se reunindo todos os povos da terra, para lutarem e destruírem a igreja. Parece que é uma luta contra o Cordeiro de Deus. E ele junta todas essas pessoas, e a palavra de Deus está claramente dizendo que vai ser um dia de total carnificina. As aves dos céus vão se alimentar, porque muitos vão morrer. E esse dia, que é o dia final, o Senhor Jesus virá e destruirá todas as coisas, os homens, Satanás, a besta e o falso profeta, somente com o quê? O mesmo instrumento com que criou o universo. Pela palavra do seu poder. E essa palavra é Cristo. Ele terá a última palavra no final da história. Nosso Senhor é poderoso e nós podemos confiar plenamente em todas as situações difíceis que passamos na nossa vida no Senhor. Por quê? Porque nós não estamos abandonados. Nós temos um Pai que cuidadosamente cuida de nós. Ele mesmo tomou o nosso lugar na pessoa de seu Filho. Cristo. É Ele quem cuida de nós. Eu me lembro dos relatos na história da antiguidade e também na história recente, século XVI, século XVII, dos crentes que morreram em Cristo. Eles não estavam sozinhos. Eles estavam com o Senhor. Eles percebiam que o Senhor os fortificava, os sustentava e iam para a morte alegres. Porque, em primeiro lugar, estavam
testemunhando de Cristo num mundo completamente perdido. E também, depois daquele dia, daquela noite fatídica na vida de muitos, ele estaria com o Senhor. Há um relato de um puritano, não me lembro quem era, e eles estão prestes a ser mortos. E um rapaz de 18 anos, não sabia nem ler direito, escrever. E eles, assim, de uma forma corajosa, diante da morte, e um deles chegou para ele e disse assim: meu filho, pela idade dele, não tema. Hoje à noite estaremos com o nosso Senhor. Queridos, não importa o que estejamos passando nas nossas vidas, o Senhor está conosco. Não estamos abandonados. Nós temos um Pai que cuidadosamente cuida de nós, nos trata, nos supre. Ele tomou o nosso lugar na pessoa de seu Filho. É Ele quem cuida de nós. Ele é o Rei de toda a terra. Nesses últimos versos aqui, queridos, nós vemos, nesses pequenos versos, nós vemos Cristo como profeta, como boca de Deus, por meio do qual Deus falou. Como sacerdote, que providenciou a purificação dos pecados. E como rei, que se assentou em seu lugar de honra para governar. Essa mensagem, ela tinha uma direção. E a direção é para aqueles que estavam fraquejando na fé. Para aqueles crentes que estavam querendo abandonar o Evangelho. Ou por achar que o que eles tinham anteriormente no judaísmo era muito mais glorioso do que o que a igreja tinha agora. E as palavras desse profeta a esses homens, ou desse apóstolo a esses homens, escritor da carta de Hebreus, poderia ser da seguinte forma: se você nunca se aproximou de Cristo, foi desse Cristo que está sendo dito aqui, que você nunca se aproximou. Se o seu coração está frio, como de muitos ali estavam, em relação a Ele, tal frieza está relacionada a esse Cristo aqui, que está sendo dito. Se você está abandonando, está pensando em abandonar a esse Cristo, é esse Cristo aqui das Escrituras que vocês estão considerando abandonar. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo: se você se afastar de Cristo, você está se afastando de algo muito, muito, muito imenso. Algo que apresenta um valor maior do que o próprio universo. Você está se afastando do mais glorioso para o mais comum. Era isso que muitos ali estavam abandonando. As pompas e a grande extravagância, vamos dizer assim, o grande espetáculo das cerimônias do Velho Testamento, que tiveram um lugar legítimo, mas que, no que se diz de melhor, eram sombras daquilo que o Evangelho em Cristo Jesus representava. E muitos estavam querendo trocar isso. Nós vemos muitos irmãos querendo trocar a simplicidade do Evangelho, da pregação da palavra, por coisas extravagantes. Nós vemos isso no nosso dia a dia.
Vemos pessoas, e às vezes não consigo compreender isso, que abandonam o Evangelho e se voltam para o catolicismo. Não consigo entender isso. Não dá para entender. A única coisa que nós podemos entender é como diz o texto da Escritura: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a vida eterna. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque às vezes estamos desejando uma pompa, desejando uma extravagância, uma religiosidade tão bonita, tão bela, uma experiência, uma coisa assim tão marcante na nossa vida, e estamos esquecendo, como muitos lá no tempo de Jesus não percebiam e esqueciam que aquele homem ali, insignificante para muitos, sem formosura, um homem que parecia mais velho do que a sua idade apresentava, chamado de um homem sofrido, homem de dores. Aquele ali, que era o mais desprezado, é o mais exaltado entre as nações. Uma das grandes questões aqui no livro de Hebreus, que nós vamos ver, é a simplicidade do Evangelho e a grandiosidade. Porque aquilo que parece belo e pomposo não representa nada diante daquilo que essa imagem quer mostrar. De todas aquelas cerimônias, apontavam para o mais exaltado, para o mais glorioso, para o mais excelente, que é Cristo. Pedro teve um vislumbre dessa glória. João contemplou essa glória. E nós não somente iremos contemplar, mas iremos receber também dessa glória de Cristo Jesus. Que a simplicidade do Evangelho hoje, que a pregação da palavra, que a falta de imagens ou de representações, a falta de um espetáculo ou de uma coisa humanamente portentosa, que a falta dessas coisas, ou a não existência delas, possam nos satisfazer. Porque o nosso coração está exclusivamente voltado para a glória que se manifesta na palavra de Deus. É ela que deve nos abrir os nossos olhos, é ela que deve nos alegrar, é ela que deve fazer os nossos olhos e os nossos corações brilharem. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Senhor Deus, porque a Tua palavra não cansa, Senhor Deus, de mostrar para nós os atributos e o caráter de Deus em Cristo, na pessoa do Seu Filho. A Tua palavra não cansa, Senhor, de mostrar, ó Senhor Deus, que o Senhor Jesus, nosso Salvador, é um Deus com o Pai. É uma das pessoas da Trindade. É o Deus que nós adoramos, que nós reverenciamos e por meio do qual nós servimos ao Senhor. Senhor, fica conosco, Senhor. E que a revelação do Teu Filho seja suficiente para nós, ó Pai. E tudo aquilo que Ele fala na Sua palavra seja suficiente para nós, ó Pai. E seja essas coisas que guiem as nossas vidas e os nossos olhos. Que os nossos olhos não estejam olhando, Senhor Deus,
para as coisas desse mundo, para a glória que esse mundo tem. Como Satanás disse, toda essa glória e todo esse poder é meu. Se prostrado me adorares, eu te darei. Não são essas glórias desse mundo que nós estamos procurando, Pai, e que nós vamos receber, mas é a glória eterna. Fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos. Nos orienta, Senhor. Nos dá a tua paz. Nos consola. Nos ensina. Nos instrui através da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus. Guia as nossas vidas, ó Pai, para jamais nos desviarmos do seu caminho. E nos faz cada dia mais e mais te conhecer, ó Senhor Deus. E nos aproximar em santidade e vida de ti. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção.